Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, nós vos pedimos que nenhuma atividade terrena nos impeça de correr ao encontro do vosso Filho, mas, instruídos pela vossa sabedoria, participemos da plenitude de sua vida, por Cristo nosso Senhor. Amado ouvinte, bom dia, abençoado domingo para você, aqui na nossa Diocese de Formosa, e também para você, fora da nossa Diocese, que reza conosco e nos dá a alegria de estarmos sempre juntos pelas nossas mídias. Que o seu domingo, segundo do Advento, seja bem vivido, na luz e no poder do Espírito Santo. Espero que na sua comunidade esteja havendo reuniões, círculos bíblicos, novena de Natal, para facilitar a espiritualidade desse tempo de maneira bem efusiva no coração de todos, da sua paróquia, da sua comunidade. Não deixe passar em branco esse tempo. Não deixe de fazer caridade, de ajudar a sua paróquia a fazer gestos de amor para com os que sofrem, para os excluídos, para os pobres. Nós não podemos nos furtar a esse grande imperativo do Espírito de Deus em nós, para que olhemos por aqueles que sofrem, não somente aqueles que passam fome, que não têm o que comer, mas também por aquelas pessoas que não têm quem as escute, quem as visite, quem ore por elas. Às vezes, pessoas até de grandes posses estão sozinhas, marginalizadas e esquecidas. E esse tempo do Advento, preparação para o Natal, nos impele a sair de nós ao encontro do outro. Santo Afonso Maria de Ligório, neste segundo domingo do Advento, nos apresenta o tema O encarceramento de João Batista e a utilidade das tribulações. E ele cita Mateus 2,2. Como João, estando no cárcere, tivesse ouvido as obras de Cristo. É muito grande a utilidade que nos trazem as tribulações. O Senhor nos envia para que, em seguida, nos enriqueça com as melhores graças. Considerai com efeito que São João Batista, estando encarcerado, chega a conhecer as obras de Cristo e recebe dele os mais elevados elogios. No tempo das tribulações, em vez de nos lastimarmos, abracemos a cruz com resignação e com ação de graças. É no tempo das tribulações que Deus enriquece as almas, suas prediletas, com as graças mais copiosas. Vede São João Batista que, entre as correntes e as angústias do cárcere, chega a conhecer as obras de Jesus Cristo, recebe da boca de Jesus os elogios mais honrosos e sublimes, de homem forte, de penitente, de austero, de maior dos profetas, e é apontado e tido como o anjo do Senhor destinado a preparar-lhe o caminho. Preparai diante de ti o teu caminho. Bem apreciáveis são, portanto, as utilidades que as tribulações nos trazem. E o Senhor nos envia não porque nos quer mal, mas porque nos quer bem. Quem não foi tentado, o que sabe? Quem vive na prosperidade nunca tem experimentado a adversidade, não sabe acerca do estado da sua alma e será molestado com muitas tentações de soberba, de vanglória, de cobiça, de mais riquezas, de mais honras, de mais prazeres. Ora, de todas essas tentações, livra-nos as adversidades, ao mesmo tempo em que nos fazem humildes e contentes no estado em que aprouve ao Senhor colocar-nos. Ademais, elas desvendam-nos os olhos que a propriedade tinha vendado. E se somos pecadores, não somente
reconduz-nos como outrora os filhos pródigo aos pés de nosso Pai Celestial, como ainda nos farão pagar pelos pecados cometidos, muito melhor do que eu faria todas as penitências por nós livremente acolhidas. Eis a razão que Santo Agostinho repreende o pecador que se lamenta das tribulações enviadas por Deus e lhe diz: meu irmão, quem te dera compreender que remédio eficaz são as tribulações para curar as chagas que te feriram os pecados. Se somos justos, as tribulações nos desprende o coração das coisas da terra, visto que não achamos nelas senão amarguras. Afeiçoa-nos aos bens do céu, onde se acha a verdadeira felicidade. Fazem-nos frequentemente lembrados de Deus e obriga-nos a recorrer à sua misericórdia, ao vermos que só Ele pode nos aliviar das nossas misérias. Ademais, as tribulações faz-nos ganhar grandes tesouros de méritos juntos de Deus, fornecendo-nos ocasião para praticar as virtudes que lhes são mais caras, tais como a humildade, a paciência, a conformidade com a vontade divina e etc. Numa palavra, são tais e tantas as vantagens da tribulação que São Tiago chega a chamar bem-aventurado aquele que as sofre com paciência. Aquele que vive nesta terra em tribulação tem nisso um sinal certo de que é querido de Deus. E tanto mais querido quanto mais grave elas forem, porque eras aceito a Deus, fiel necessário que a tentação te provasse, disse o anjo a Tobias. Jesus disse o mesmo mais claramente a Santa Teresa d'Ávila. Minha filha, disse-lhe, as almas mais queridas de meu Pai são aquelas que sofrem padecimentos mais graves. A santa, pois, animada deste espírito, costumava dizer que não trocaria os seus sofrimentos por todos os tesouros do mundo. Desse mesmo espírito, nós também devemos estar animados, se quisermos um dia chegar ao paraíso e ser glorificados como santos. Bem longe de nos lamentarmos nas tribulações, abracemo-las dando graças a Deus. Aceitemo-las não somente conformando-nos com a vontade divina, mas alegrando-nos por Deus nos tratar como tratou Jesus Cristo, o homem das dores. Maria Santíssima, Rainha dos Mártires, também carregou com paciência suas tribulações. Digamos muitas vezes como Jó, se aceitamos de Deus a felicidade, não deveríamos também aceitar a infelicidade? Se de boa vontade tenho recebido da mão de Deus os bens, isto é, a propriedade terrestre, por que não receber com mais satisfação os males, isto é, as tribulações, que me são muito mais vantajosas do que a prosperidade? Faça o Senhor de mim e de tudo que é meu segundo a sua vontade, e seja sempre bendito o seu santo nome. Bendito seja o nome do Senhor. Fica para mim e para você, prezado ouvinte, esse convite. Vamos compreender melhor as tribulações. Como alguém que, o primeiro filho gerado, faleceu 3 dias depois de nascido, que entrou em grande sofrimento e depois compreendeu como foi importante aceitar aquela tribulação, porque Deus depois derramou grandes recompensas. É isso mesmo. Aceitemos nossas cruzes, nossas dores, nossos desafios e confiemos. Deus nos dará sempre a sua graça em abundância. A humildade atrai as grandezas de Deus para nossas vidas. A aclamação ao Evangelho deste segundo domingo do Advento traz-nos Lucas 3, 4 e o versículo 6. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas.
toda a carne há de ver a salvação do nosso Deus. É uma palavra curta, mas extremamente profunda e relevante para nosso crescimento na justiça, no amor, na fé, na esperança. Preparar os caminhos do Senhor. E esse caminho de Deus, ele passa pelo nosso coração. Daí, o início do preparo do caminho do Senhor começa dentro de nós, dentro do nosso coração. Fazer a experiência da salvação divina em nós. Muitos católicos não fizeram ainda a experiência pessoal de Jesus. Por isso que vive com um pé nas trevas e outro, às vezes, na luz. Não dá para você acender uma lâmpada para Deus e outra para o diabo. Ou a gente é quente ou frio, porque a pessoa morna, ela é vomitada da face de Deus, como diz o Apocalipse de São João. Então tem muita gente assim na igreja que flerta com as coisas do mal, abraça as ideologias espúrias do mal e acha que está fazendo bem. Olha, você católico que fica aí apoiando aborto, apoiando uma vida sem Deus e dizendo que Deus perdoa tudo, que não há ninguém no inferno, olha, cuidado, porque essa mentalidade é grande nos nossos dias e a gente precisa entender que a misericórdia de Deus, ela é acompanhada da justiça. Nós não temos como ser uma árvore que dá frutos doces e frutos amargos e azedos. Ou a gente seja católico de verdade, um cristão assumido, ou então a gente vai viver logo no paganismo e aproveitar das benesses desse mundo, porque no mundo futuro a gente não terá nada de bom. Eu penso que a nossa igreja vai ficar pequena. O cristianismo tende a ser compactado, pequeno, porque o paganismo é grande. As tentações do mundo são enormes. As pessoas não medem esforços para agradar a tudo aquilo que o sistema nefando e nefasto vai colocando para nós. Depois é tarde para arrepender, porque nós sabemos o que é a verdade, mas a gente opta pela mentira, a gente opta pela escuridão. Que triste realidade. E a gente vê isso claramente em nossos dias. Quantas e quantas pessoas de fé que abraçam aqueles ditames que não correspondem à fé, mas pelo contrário, ideias que permitem a pessoa velejar contra Deus, contra a verdade, contra a família e contra o bem. Que Deus nos livre desse mundo terrível, miserável, de lama e de pecado. Pai Santo, eterno Deus, cura a minha alma e a alma do ouvinte que me escuta e reza comigo neste momento. Tira de nós, Senhor, a vaidade, a prepotência, o orgulho e a maldade, e nos dê a graça, Senhor, de aceitar as tribulações, os sofrimentos, a doença e a morte. Amém. Venha sobre você, prezado ouvinte, e sua família, a bênção dominical, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoado domingo para você e sua família, e até amanhã, se Deus nos permitir.